Futurologia do Morar. Hoje o nosso assunto é muito importante. Uma das 5 coisas que a gente mais gosta de fazer nesse mundo, a primeira delas, tá? Número 1 é comer. Então, as moradias têm uma questão importantíssima incluso nelas, que é a cozinha. A cozinha é um lugar especial nas moradias, concordam? Hoje em dia, 2023, já tem gente que não vai concordar tanto com isso. Por incrível que pareça, hein? Talvez você esteja chocado aí, mas já tem gente que concorda que não é tão importante assim. O fim das cozinhas enquanto ambiente dentro das moradias está próximo, muito próximo do final, mais próximo do que você imagina. E toda vez que eu falo isso, em alguma palestra, em algum post, em algum vídeo, todas as pessoas já entram nas linhas de comentários e já comentam, mas aqui em casa não é assim, não é desse jeito que funciona. Eu adoro a minha cozinha. A minha próxima pergunta é, que ano que você nasceu? Bom, se você nasceu antes de 2000, provavelmente essa vai ser a sua indignação. Realmente você vai adorar o seu ambiente de cozinha. Mas as coisas têm mudado, tem sido diferente e para isso que nós vamos falar hoje no canal Futurologia do Morar sobre o ambiente especialíssimo das residências, dos apartamentos, das casas, que são as cozinhas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Tem que voltar no tempo para entender tudo isso. 1920, vamos voltar 100 anos, como eram as cozinhas. Pergunta para sua avó, pergunta para o seu avô, provavelmente sua avó vai saber mais do que seu avô, tá? Acontece que naquela época as cozinhas eram enormes, muito grandes, cabia muita gente trabalhando ali inclusive, tá? Para preparar alimentos para uma família numerosa e extremamente numerosa. 1920, 1930, 1940. As famílias tinham aí, ó, 4, 5, 6, 8, 10, 9 filhos. Minha vozinha, 9 filhos. Eu pergunto sempre em minhas palestras, e aí, quantos filhos a sua avó teve? Se você nasceu antes de 2000, ela provavelmente vai ter pelo menos ali 3, 4, 5, 6. A minha teve 9. Já teve uma pessoa numa palestra que levantou a mão e falou, a minha teve 26 filhos. Ele é o recordista em todas as minhas palestras. E você já pode colocar aqui nos comentários também quantos filhos a sua avó teve para ver se você bate o recorde dessa pessoa, que inclusive era lá de Sorocaba, interior de São Paulo. Bom, gente, o que aconteceu com as cozinhas? Elas tinham um tamanho muito grande, elas abrigavam ali muitas pessoas trabalhando, tinham até mesas ali para as pessoas que trabalhavam comerem também ali, né, terem as suas refeições, enquanto as pessoas da família almoçavam em uma outra sala. Mas isso mudou muito rápido. São 100 anos aí de evolução das cozinhas para algo muito diferente. Primeira coisa, começou a encolher de tamanho. Qual é o ambiente que mais diminuiu de tamanho nas moradias nos últimos 100 anos? 1920 a 2020. Alguém responde? Foram os quartos. Alguém vai falar. Realmente, os quartos reduziram de tamanho, mas eles não são os campeões. Bom, então foram as salas ficaram muito pequenas. Realmente, elas ficaram pequenas, mas as salas não são as campeãs. Banheiros ficaram menores ainda, mas não são os campeões. O ambiente que mais diminuiu de tamanho dentro das moradias, é só você olhar para a sua aí agora, foram as cozinhas. Já na virada do século 2001, as cozinhas praticamente se tornaram corredores, literalmente corredores nos apartamentos novos desenvolvidos a partir de 2001. Corredores, gente. Entre em um imóvel, um apartamento do ano 2000 que você vai ver, se tornou um corredor estreitinho, 1,85, largura de um banheiro, uma extensão um pouco maior, né, para caber ali a área de serviço conjugada, mas caiu muito de tamanho, se tornou um corredor. O que aconteceu em 2022? Você já vai olhar para os lados e já vai concluir rapidamente. Sumiram as cozinhas enquanto ambiente único e isolado com paredes, desapareceram. Por que elas desapareceram, gente? É uma questão muito rápida e fácil. A população brasileira aumentou
absurdamente. Saímos de 30 milhões de habitantes em 1920 para chegarmos a 203 milhões de habitantes agora, em 2023. As cozinhas se tornaram um ambiente muito pequeno e ficaram sufocadas por uma parede que tornava praticamente a cozinha quase que um beco, como se pode falar assim numa linguagem mais coloquial. Precisávamos ganhar amplitude. As novas gerações entenderam que as paredes não são algo muito inteligente, principalmente se elas estiverem nas salas, nas varandas e nas cozinhas. Então, baseado na lei de Newton, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, resolvemos eliminar as paredes e aí sim as cozinhas ganharam amplitude, porque se tornaram integradas às salas e também ao ambiente de recepção dos visitantes e o ambiente de convívio das pessoas que integram a mesma família. Bom, as cozinhas ganharam amplitude porque elas se integraram junto com salas de visita e sala de estar e com a varanda. Nas casas também. Nas casas nós temos varandas externas, chamadas de áreas gourmet ou terraços, integrou tudo com a cozinha. Elas estavam apertadinhas, se tornando ali uma tripa, praticamente, dentro dos imóveis. Estava até difícil de trazer as pessoas, seduzir as pessoas que nasceram antes de 2000, que adoram uma cozinha. Então, cozinha, salas, varandas nos apartamentos se tornaram um ambiente só. Todos saíram ganhando com isso. As novas gerações adoraram essa nova configuração, porque tudo ganhou amplitude. Os equipamentos de feitio de alimentos também ganharam mais sofisticação e desempenho, para que não fique cheiro no apartamento inteiro, na casa inteira. Então tudo isso, gente, fez com que a cozinha praticamente desaparecesse. Ela conseguiu encolher mais ainda. Agora ela faz parte da sala, está tudo integrado. Mas nós temos o tamanho da família cada vez menor. Na virada do século, 4 pessoas por família no Brasil. Agora, censo 2022 acaba de revelar o novo número, 2,8 pessoas por família, unidade familiar mínima. Então, muitas pessoas estão morando sozinhas ou com mais uma pessoa ou morando com pet e, no caso extremo, um filho único. Temos aí praticamente a primeira geração mundial e brasileira de filhos únicos, sem irmãos, e entra a figura do pet, que a partir do ano 2000 adentra o ambiente familiar, ganha espaço dentro das residências e integra a família carinhosamente. Pós-pandemia, então, nem se fala. Todos se integraram muitíssimo bem e virou tudo um ambiente extremamente aconchegante, cheio de carinho. Então, se você nasceu antes de 2000, você vai reclamar do tamanho das cozinhas. Se você nasceu depois de 2000, você não vai reclamar do tamanho das cozinhas, até porque as pessoas também estão, nas novas gerações, principalmente geração Z, abolindo o fogão. Cozinha está integrada a tal ponto de sumir e o fogão também está desaparecendo. O que tudo isso vai virar? Um equipamento maravilhoso chamado Air Fryer. Não estou fazendo propaganda da Air Fryer, tá? É uma realidade das novas gerações. Você encontra receitas de tudo que se pode fazer com uma Air Fryer de forma muito rápida. Então, para quem nasceu antes de 2000, tudo isso pode parecer realmente algo muito chocante. Mas, para quem nasceu depois de 2000, a cozinha se tornará um equipamento em cima da bancada. E esse é o futuro das cozinhas. E antes que você imagine tudo isso, será uma grande realidade. Isso já acontece no mundo dos imóveis, no mundo imobiliário, o qual eu sou um dos especialistas sobre tendências. Nós vemos que algumas pessoas reclamam de, por exemplo, ter a necessidade ali nos empreendimentos de uma churrasqueira a carvão e de terem a necessidade de poder elaborar alimentos para seus familiares e também para seus amigos. Olha, isso acontece realmente com quem pertence à geração X, os nascidos em 1964 até 1979. Também acontece com os boomers, nascidos antes de 1964. A geração Y também, parte dela nascidos a partir de 1980 até 1995, ainda tem predileção por preparo, mas tem um pedacinho ali deles que já
acima de nascimentos acima de 1990 que já olham para os equipamentos de preparo de alimentos mais rápidos com muita simpatia. E a geração Z nem se fala, é só olhar a quantidade de receitas disponíveis na internet para serem preparadas com a nova cozinha, que se reduz a uma air fryer. A geração Z e a geração Alpha, os nascidos a partir de 2010, que estão aí ainda na sua fase entrando na adolescência, devem extinguir as cozinhas como um ambiente único e isolado para preparo exclusivo de comida e devem transformar tudo isso em um equipamento em cima da bancada em qualquer lugar do imóvel, que de preferência vai ser o quê? Um apartamento de 4 suítes? Não. Um apartamento com 3 suítes? Não. Uma casa com 3 quartos suíte? Não. Um apartamento com 2 quartos, 2 suítes? Não. Um apartamento com 1 quarto e sala, banheiro, suíte? Também não. Vai ser um estúdio. O que é o estúdio, gente? Mínima metragem, nano imóvel e, o mais importante, parede nenhuma, somente no banheiro. Mas os nano imóveis, que são apartamentos muito pequenos, minúsculos, atendem às necessidades das novas gerações e tem um detalhe, eles já estão vindo com varandas especiais nas metragens mínimas, tornando os ambientes mais agradáveis. Temos até relatos de nano imóveis em outros países com 3 metros quadrados, que foi apontado por mim em um dos meus livros como algo que nós teríamos como realidade para 2079, e já existe essa realidade em alguns países no mundo, muito antes que você imagine aqui no Brasil. Eu estou preparando novos conteúdos de acordo com o que vocês sugerem. Então vem aqui nos comentários e me manda uma sugestão sobre o futuro do morar, passado, presente e futuro. Revisaremos tudo aqui e apontaremos as tendências. Um grande abraço!